Recentemente aqui em casa aconteceu algo muito comum que as crianças fazem. Surgiram dúvidas sobre quem era o pai do vovô e o pai do vovô. E isso gerou pra gente uma conversa muito profunda, uma conversa que a nossa alma precisa ter constantemente. A origem da paternidade. De onde surgiu a paternidade? Será que ela começou quando os nossos filhos chegaram na nossa casa? Será que ela começou quando algum antepassado nosso decidiu gerar filhos? E isso foi cada vez mais se tornando profundo no nosso coração, de modo que a gente precisava compartilhar o que o Senhor falou conosco com muito mais pessoas e por isso a gente decidiu conversar um pouco aqui sobre isso. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos conversar sobre a origem da paternidade. A paternidade não começou com você gerando seu filho, nem com seu pai decidindo gerar você. Ela começou na eternidade, quando um pai de amor, um pai eterno, perfeito, pleno em todo o seu amor, decidiu gerar os seus filhos, decidiu formar um alguém, um povo, uma família, tal qual ele é. E é sobre isso que a gente vai meditar hoje. Eu queria iniciar a nossa conversa fazendo um exercício com você. Um exercício que vai revelar muita coisa pra gente. Por isso a gente precisa estar num ambiente calmo, sem interrupção agora. Eu sei que a gente que é pai, é mãe, vai ter um pouco de dificuldade talvez com isso, mas separe um tempo, separe um momento, num horário, às vezes vai ser à noite, às vezes vai ser pela manhã bem cedinho, mas organize o seu tempo. É importante que a gente encontre ambiente para assentar aquilo que o Espírito tem evocado ao nosso coração. Reservado esse tempo, você vai sentar, acalmar suas emoções, respira fundo, solta devagar, acalma as suas emoções. Às vezes você está agitado da correria do dia a dia, dependendo do horário, então acalma as suas emoções para a gente poder aproveitar aquilo que o Espírito está falando para a gente. Feito isso, você sentou, você respirou, você acalmou. Agora você vai fazer o seguinte, você vai fechar os seus olhos. Feche seus olhos aí. E imagine comigo a cena narrada lá em Gênesis 1, 26 e 27. Quando Deus está formando o homem, quando Deus está formando a relação que Ele tem para nós, tá bom? Feche seus olhos aí. Enquanto eu leio, você vai forçar a sua mente a imaginar a Deus criando o homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E agora, você vai fazer o seguinte. Você vai responder aí para você mesmo, você pode escrever no papelzinho, fica à vontade. Mas o importante é que você consiga responder. Quem você vê criando o homem? Qual a imagem que vem na sua cabeça quando a gente fala da criação do homem? Quem é que você está vendo? O que você sente ao imaginar essa cena? O que vem no seu coração quando você está imaginando essa cena? Quais são os sentimentos, as emoções, os pensamentos? Anota aí. E agora, você vai permitir que essa imagem de Deus criando o homem, formando o homem, se aprofunde no seu coração. O que ela está revelando para você a respeito do que você conhece da natureza de Deus? O que isso revela para você? Eu lembro que quando eu fiz esse exercício, tudo que eu via foram duas mãos muito grandes e bem longes. Elas estavam grandes, mãos bem grandes e brilhosas e longe daquele homem. E isso revelou para o meu coração algo muito profundo sobre a paternidade que eu estava conhecendo do Senhor. E eu queria chamar você para a gente refletir sobre isso, pensar em aonde está o nosso coração
em conhecer a paternidade de Deus. Porque a gente pode cometer um grande equívoco, um grande erro, que é a consequência do pecado que afetou todos nós, que é colocar a paternidade no fim, colocar a paternidade como uma finalidade ou no fim de todas as coisas, que é basicamente quando a gente vê a paternidade como nossa capacidade, como a nossa condição de gerar, como uma produção que a gente fez na terra e entregou. Isso não tem nada a ver com a gente amar ou não amar o nosso filho, mas isso de fato está baseado na performance que a gente acredita ter para ser pai, na performance que a gente acredita desenvolver para ser pai. Quando na verdade a paternidade não está falando disso. A paternidade nunca se resumiu à nossa performance, à nossa capacidade de desenvolver algo, de fazer algo ou de ser algo. Até porque, vamos pensar aqui comigo, o que nós fizemos para que esse filho que nós temos hoje na nossa casa chegasse a estar aqui? Qual foi o nosso trabalho? Quantos dias de vida desse filho nós pudemos guardar? Eu mesma passei por uma gestação, a primeira gestação aqui da nossa casa foi uma gestação em que eu aprendi que eu não posso guardar nem um dia sequer da vida dos meus filhos, da vida dos filhos que eu recebi aqui. Foi um lugar onde eu conheci de fato um pai, mesmo na perda. E então, pensa comigo, o que nós fizemos para merecer algo tão precioso? Nós não somos sequer dignos de confiança para receber essas crianças que estão na nossa casa, para receber os filhos do Senhor que estão na nossa casa. Então nunca se baseou na capacidade, na força, no esforço, no nosso desempenho, na nossa perfeição de gerar, de procriar, de produzir alguém nessa terra. Por isso a gente precisa conhecer a origem da paternidade. A gente precisa mergulhar fundo para a gente sair do lugar de fazer e entrar no lugar de quem somos nessa terra. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco aqui. Queria aqui que a gente pensasse em Gênesis, a origem de todas as coisas. Não tem como a gente falar da paternidade sem a gente olhar para aquela descrição da nossa origem, a narrativa da nossa origem. E lá em Gênesis 1, 26 e 27, quando a gente vê Deus formando o homem, a gente vê Deus dizendo um façamos. Quando nós meditamos e nos aprofundamos nesse façamos, nós começamos a conhecer que Deus não está fazendo o homem sozinho. Ele está fazendo a partir da sua trindade. Ele está fazendo a partir de uma relação. E todas as vezes que Deus encontra esse homem no jardim, nós podemos confundir com um encontro para uma ordenança, com um encontro para um afazer, com um encontro para uma entrega de trabalho. Deus ia lá, ao cair da tarde, encontrava com o homem, na viração do dia, e passava para ele os comandos que se tinha que fazer no dia. Mas quando a gente conhece que Deus forma esse homem pela relação, a partir da relação e para a relação, porque quando Deus formou o homem, veja, dentro dele já estava a mulher, nele já estava a mulher, uma relação. De onde a mulher foi retirada? Da costela daquele homem, porque dentro já estava uma relação. Isso revela a natureza de Deus, isso revela a sua natureza paterna. Deus nunca quis ser conhecido pelo seu poder criativo. E muitas vezes, quando nós olhamos para a criação do mundo, nós contemplamos o poder de Deus de criar todas as coisas. E nós nos perdemos da natureza dele de revelar a sua vontade, que é a vontade de um pai, de se relacionar com seus filhos. E todo esse olhar passa a afetar a nossa vida inteira de relacionamento com Deus. Porque de alguma forma nós vamos querer nos relacionar com Ele. A nossa alma clama por isso. A Bíblia fala que há eternidade no coração do homem, de modo que nós nem sabemos compreender nem entender, mas é um clamor pela eternidade no nosso coração. Por isso, sempre nós vamos buscar essa relação com Deus.
Mas a gente pode buscar de duas formas. Seja para conhecer a divindade, ou seja para conhecer a paternidade do Senhor. E só há uma única forma de se relacionar com Ele. Deus nunca quis se relacionar conosco como uma divindade quer se relacionar com seus súditos, com seus servos, mas sim como um pai de amor que quer se revelar aos seus filhos. Preste atenção. Quando Deus vai lá encontrar com o homem na viração do dia, ele não estava indo lá para passar comandos dos afazeres que ele tinha que fazer no jardim. Ele estava indo lá se relacionar. O homem estava nu, completamente representando o nosso despir-se. Ele estava despido de tudo, de qualquer proteção, de qualquer senso de proteção, de afastamento, de qualquer diferenciação entre ele e Deus. Ele via, ele ouvia os passos de Deus chegar no jardim. Ele via seu pai ali. Ele se via nele. Quando a gente pega um bebezinho, aqui em casa isso foi muito engraçado. Quando as crianças nasceram, a primeira coisa que a gente ficou tentando identificar era se elas pareciam comigo e com o pai. E quando a gente viu os traços, como aquilo era legal, né? Como é legal quando isso acontece. A gente fica maravilhado. Nossa, parece mesmo. A gente se vê um. A gente se contempla. Quando a gente vê os jeitos, né? O jeito de um falar, o jeito do outro, a gente se contempla, a gente se sente família, a gente se identifica. O homem estava ali naquela identificação com Deus. Ele estava ali naquela relação. Porque essa sempre foi a vontade do nosso Pai. Não foi ser conhecido pelo seu poder. Quantas vezes a gente lê a Bíblia, olha para todas as narrativas que estão ali como um Deus todo-poderoso, uma divindade, cheio de regras, cheio de mandamentos, mas com pouca relação. Porque foi o pecado que deturpou isso no nosso coração. O pecado de Adão e Eva não foi a desobediência de comer o fruto, mas foi a desconfiança do caráter do seu pai, que estava ali com eles, que olhava para eles, que se relacionava com eles, que se mostrava a eles, que se revelava a eles. E ainda assim, não se deram a conhecer o coração do Pai. Não se deram a conhecer a vontade daquele Pai para eles. O fruto foi uma consequência. O comer do fruto foi uma consequência. Mas no coração já havia um eco de desconfiança. Será que esse pai que vem aqui se encontrar comigo, esse Deus que vem aqui se encontrar comigo, tem uma vontade boa a meu respeito? Será que tudo que ele quer para mim é bom? Será que ele sempre vai estar comigo? Será que ele me olha mesmo além dos meus defeitos, além dos meus pecados, além dos meus acertos e erros? Será? Será que ele está me vendo? Será que ele está atento às minhas necessidades? Será que ele tem tudo o que eu de fato preciso? E essa é a nossa questão. Por isso a paternidade não começa quando os filhos chegam na nossa casa, nem quando os nossos antepassados decidiram gerar filhos aqui. Ela começa na nossa história com o nosso Pai eterno, cheio de amor, nos formando para uma relação, nos formando para um encontro no jardim, preparando tudo. Não tem aquele dia que você prepara assim a mesa, você põe a mesa mais bonita, você calcula o horário, você bota o bolo no forno, você prepara tudo, dá banho nas crianças, organiza para que vocês se encontrem. Com tanto amor, com tanto carinho, isso habita no coração do nosso Pai. No entanto, o pecado nos atrapalha de conhecer Ele assim. E a forma que nós conhecemos a Deus, seja divindade ou seja Pai, é a forma que nós vamos revelar Ele na terra. É a forma que nós vamos atravessar cada pessoa que a gente encontrar na terra. Por isso a gente precisa meditar na origem da paternidade, porque ela não começa na nossa casa, ela começa na nossa história, na eternidade. Quando nós quebramos essa relação com Deus Pai e começamos a nos relacionar com Deus divino, com a divindade que manda, desmanda, que faz e desfaz, que tem poder para abençoar ou para retirar a bênção,
nós começamos a romper com a nossa essência. Nós começamos a nos afastar da nossa essência de forma tão profunda que agora nós somos atravessados por uma relação com essa divindade, que sempre está lá e eu sempre estou aqui, que sempre está distante e eu preciso fazer coisas para chegar até ela. Pensa comigo, aí na sua vida e na minha vida também eu vou pensar. Quantas coisas eu às vezes não estou fazendo, quantas coisas às vezes você não está fazendo para tentar chegar até Deus, para alcançar aquilo que você almeja e que você pensa ser necessário. Quantas coisas nós não estamos tentando criar uma performance por trás dela, seja na paternidade, na maternidade também. Fazemos muitas coisas, mas não podemos descansar. Temos uma sensação de nunca poder descansar, de nunca poder abaixar a guarda, de nunca poder errar. Quantas vezes essa sensação não te persegue? Quantas vezes essa sensação não me perseguiu? Isso é porque nós estamos distantes da paternidade do Senhor. Não porque Ele escolheu, mas porque nós ainda estamos atravessados pelo pecado que nos faz desconfiar dEle. Eu sei que isso é duro, isso é forte para o nosso coração, mas essa é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus quer nos libertar dessa imagem que a gente tem do divino, dessa performance que a gente tem para tentar chegar perto dele, de se cobrir com folhas de figueira, queimando o nosso corpo, aviltando quem nós somos, a preferir estar nu diante dele, a saber que a graça dele nos cobre e cobre as nossas falhas, cobre os nossos erros, cobre os nossos pecados e a chegarmos a ele como a gente está. Não há lugar para servo, porque o servo não sabe aquilo que o seu senhor faz. Só há lugar para filhos que são amigos do Pai. Só há lugar para os filhos amados que o Pai quer se dar a conhecer. Deus não quer que a gente cumpra uma lista de regras para atingir o objetivo de estar mais perto dele. Deus quer que a gente vá como a gente está. Deus quer que a gente se achegue a Ele pela bênção que é a presença dEle na nossa vida. Para que a gente não viva uma orfandade. Para que a gente não viva sem conhecer o nosso verdadeiro Pai. A paternidade do seu pai aqui na Terra provavelmente te afetou. Seja ele presente ou ausente. Com certeza marcou a sua vida. Marcou a sua história. E nossos pais aqui não são perfeitos, eles têm as suas marcas boas e ruins. Mas Ele é o nosso Pai, que nunca erra, que sabe os pensamentos que tem sobre nós. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de nos fazer prosperar. E não estou falando aqui de prosperar financeiramente, de prosperar nos lugares que a gente quer atingir, mas é de prosperar numa relação, de encontrar a prosperidade, de se relacionar com o seu Pai. De ser encontrado não pelo que se faz, mas por quem se é. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Que coisa mais libertadora do que saber que você não precisa fazer nada. Você não fez nada, eu não fiz nada, nós não fizemos nada para chegar até esse Pai. E Ele nos amou primeiro, nos amou tanto, nos amou antes da fundação do mundo. O Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. Antes que houvesse pecado, eu já estava lá. Já estava pronto. O amor já estava antes de todas as coisas. Ele não amou mais porque nós pecamos, nem deixou de amar mais porque nós pecamos. O amor já estava lá. É por esse amor que nós fomos gerados. Mas quantas vezes a gente vive uma vida de quem é órfão, de quem não se conhece nesse amor, de quem não encontrou esse amor.
e vai vivendo uma vida baseada naquilo que faz de certo, que faz de errado, nas suas equações para chegar até Deus, nas suas equações para fazer a vida dar certo, nas suas equações para fazer a vida funcionar, quando Deus nunca chamou a gente para isso. Ele chamou a gente para ser amado simplesmente porque nós somos filhos dele. Ele chamou a gente para se relacionar com ele, para encontrar com ele ao cair da tarde, simplesmente pela relação, pelo prazer de olhar nos olhos, pelo prazer de ter o aconchego de uma conversa, de um encontro que nos coloca no nosso lugar. Vem cá, meu filho, quero falar contigo. Por isso a gente vai vivendo como se as regras, os mandamentos fossem pesados. Quando na verdade eles não são pesados, os seus mandamentos não são pesados. Eu tenho prazer, a minha alma tem prazer em cumprir, porque não são pesados. Por quê? Porque agora eu não vivo mais como um escravo, que vai para a direita, que vai para a esquerda, porque simplesmente o seu Deus mandou. Agora eu tenho prazer em cumprir a vontade do meu Pai, porque eu não desconfio dele. Eu conheço quem ele é. E eu sei que ele é meu pai. Por isso, meu pai não precisa nem me dar muita explicação a respeito do que eu devo fazer, de por que eu tô indo para lá, de por que eu tô indo para cá. Ele não vai estar ocupado com isso. Porque eu sei que ele me ama e sei que os pensamentos dele a meu respeito são pensamentos de paz. São pensamentos de quem ama muito, de quem tudo fez para me encontrar. É isso que Deus está chamando a gente para viver. Por isso, muitas vezes a gente está vivendo a paternidade com os nossos filhos, procurando o método A, método B, método C. Eu quero ser diferente. Vai ser eu na minha história que vou romper com todas as histórias. Eu não estou ignorando esse fato, nem estou dizendo que isso não seja importante. Só que tudo isso não pode se sobrepor, não pode ultrapassar o conhecimento do meu lugar de filho de Deus. Tudo isso não pode me tirar do lugar de filho de Deus amado, independente daquilo que eu estou fazendo para dar certo. E agora, entendendo, conhecendo que eu sou um filho amado, eu já nem faço mais nada para dar certo. Eu faço tudo porque eu vi o meu pai fazer. Eu trabalho porque eu vi o meu pai trabalhar. Tudo que eu faço é aquilo que está no coração do meu pai. Quem vê a mim, vê o pai que me enviou. Essa é a origem da paternidade. Essa é a origem da paternidade. Não começou na história atravessada do seu pai, da sua mãe, do seu avô, com o seu pai, que passou para você. Porque se você for fazer todo esse caminho de volta, você vai chegar lá. O Espírito vai te levar até lá. Ele é o Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o Pai desse filho que você está gerando aí na sua casa. Não é a sua capacidade. Nunca houve a capacidade de um homem na terra para gerar a família que ele está formando. Tudo foi graça, tudo foi amor, tudo foi pelo prazer de gerar os seus filhos, de formar a sua família, de se encontrar, de se relacionar. Nós não fizemos nada para receber esse amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A forma que você vai amar, não só o filho que está na sua casa, mas tudo nessa terra, sempre vai estar atravessada pelo amor que você conhece de um pai. Se você conhece Deus como um pai distante, é essa forma que você vai se relacionar na terra. Agora, se você conhece Deus como um pai que te formou, se você se conhece como filho desse pai, que para além de formar você, te amou primeiro, para além daquilo que você faz, te amou, te ama, não te ama menos pelos resultados que você dá. E por isso você pode descansar nesse amor.
e trabalhar revelando esse amor, é isso que você vai revelar na terra. Por isso, conhecer a origem da paternidade de Deus, a verdadeira paternidade, marca a nossa história. Porque não é alguém que falou que Deus nos amou. Fomos nós que conhecemos esse Pai. Não é uma história que nos contou, que Deus formou, fez do pó da terra. Fomos nós que conhecemos, olhamos para todo esse amor de tal maneira que agora nós também queremos amar como Ele amou. E aí a nossa história atravessada pela história dos nossos pais, ela até passa pela gente, mas ela não move mais a gente na terra. Ela não é mais uma condição pela qual nós nos movimentamos. A gente não fica mais se debatendo nas histórias do amor ou desamor dos nossos pais aqui. Agora a gente está tão cheio, tão pleno do amor que nós recebemos, que nós amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Antes de ser pai, meu irmão, minha irmã, Deus chamou você para ser filho, filho dele, filho amado, em quem Ele tem muito prazer, em quem Ele formou com muito amor. Então pensa agora comigo. Queria convidar você a refletir nessa pergunta. Como é que você tem se relacionado com Deus? Como seu pai ou como uma divindade? Você consegue se ver livre do dar conta de tudo? E entrar num lugar de descanso da alma? Um lugar em que aquilo que você faz ou deixa de fazer não resume mais a sua relação? Não diz mais de quem você é? Você consegue confiar, mesmo quando nada está dando certo, que há um amor do Pai te conduzindo em todas as coisas? Você consegue se encontrar com esse Pai despido de tudo aquilo que você pensa produzir, pensa ter, de toda a sua história, de tudo aquilo que pode estar atrapalhando o seu coração de conhecer? Você consegue tirar as folhas de figueira que estão queimando aí a sua pele, queimando a sua alma, para se encontrar com esse Pai, mesmo quando você não está fazendo aquilo que agrada o coração dele e aquilo que é aparentemente certo ou errado? Como anda o nosso coração com esse Pai? A nossa paternidade passa primeiro pelo nosso lugar de filhos. Deus não chamou a gente para se relacionar com Ele como uma divindade. Só há uma única forma de se relacionar com Ele, que é através da sua paternidade. Sem isso, nós sempre vamos ser pessoas perdidas da nossa identidade, da nossa origem, do nosso propósito e da nossa missão na Terra. É por isso que eu queria convidar você, nesse tempo, a meditar. Como você tem estado diante de Deus? Como um filho ou como um escravo? Se Deus falou com você através dessa palavra, eu tenho certeza que Ele falou. Compartilha com outros amigos, com outros irmãos. Leva essa mensagem, esse é o nosso objetivo. É que todos os nossos irmãos conheçam o nosso Pai, o nosso verdadeiro Pai. E comenta aqui aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Escreve aqui para a gente se estimular, se animar na fé e reforçar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, ampliando essa palavra para todos os irmãos que precisam conhecer a Deus como Pai. Envie esse vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal, fique atento. Nós temos um grupo também no WhatsApp em que alguns exercícios de reflexão semanal, algumas reflexões também têm sido colocadas lá. Fiquem à vontade para nos acompanhar, para seguir aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração sobre a verdade de quem Ele é. Forte abraço, que o Senhor, que o nosso Pai seja totalmente conhecido por nós. Forte abraço.